Oi, todo mundo. Hoje a gente vai gravar um pouquinho e falar um pouquinho do William Stanley Jevons, que é um dos primeiros autores do marginalismo moderno e que vieram a nos dar a base para que nós tenhamos hoje livros modernos de micro, né? Como a gente tem o Varian e outros, né? Principalmente o Varian, que eu acho que é ainda o mais usado em micro com vocês, né? Então, que a gente vai, ou como a gente vai ler o Jevons, né? Semana passada, como já falei para vocês, a gente teve esse problema aí dos dois feriados, né? E tem a coisa da pandemia e tudo mais também. Eu não gravei nenhum vídeo, né? Aí ontem também foi feriado, então a gente está retomando depois de algum tempo, né? Mas vai fazer acho que quase 2 semanas, né? Então a gente na última vez comentou, né, que era necessário entender os fatores políticos, sociais, culturais e econômicos que estavam presentes ali nas últimas 3 décadas do século XIX na Europa Ocidental, porque a gente vem adotando essa noção aí desde o nosso primeiro vídeo de que as condições histórico-culturais em que as sociedades vivem conformam em alguma medida. Essa conformação não é imediata, ela não é direta, não é uma coisa consequencial direta, mas conforma o tipo de pensamento que a gente vai ter sobre a sociedade que a gente vive, né? A teoria social, portanto, que a gente vai elaborar. Então, a gente fez isso tentando agora expandir um pouco só dos países individuais para a Europa Ocidental como um todo, né? A gente entende a Europa Ocidental aí basicamente como aqueles países que depois, durante a primeira metade do século XX, vão ser considerados centrais, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Suíça. Então a gente está tratando desses países e aí a gente traçou, eu não vou repetir aqui porque senão a gente vai perder muito tempo, mas a gente observou que tinha a questão social que era muito importante, a Comuna de Paris, quer dizer, as doutrinas socialistas vinham ganhando proeminência, isso a partir de 1867, com a publicação do volume 1 do Capital de Marx se aprofundou, a ascensão política da Alemanha e da Itália, a possibilidade agora cada vez maior dos trabalhadores poderem votar. Isso tudo foi fazendo e compondo o ambiente em que as teorias econômicas estavam presentes, né? Além disso, na própria economia, nas últimas 3 décadas do século XIX, a gente observou aquilo que a gente chama de segunda revolução industrial, né? Com desenvolvimento aí de ferrovias, química fina, farmácia, petróleo, depois a bicicleta, o automóvel na primeira década do século XX. Então, tudo isso veio se unindo para formar um ambiente em que o Jevons, o Menger e o Walras, que são os primeiros marginalistas, vão começar a pensar e mudar o pensamento econômico. E aí pareceu um pouco estranho, porque eu falei, bom, esses fatores todos vão, de alguma maneira, impactar no pensamento deles, né? E como que ele vai ser impactado, né? Um dos fatores de impacto, que a gente já mencionou aqui, é uma mudança cultural que tem a ver com o próprio estatuto das mudanças culturais, que tem a ver com a própria mudança da ciência, né? A gente sabe que nas últimas praticamente 2 décadas do século XIX, a ideia de ciência entra em crise. A gente mencionou aqui a ideia de bancarrota da ciência, num debate que ocorreu na França, né? E a própria ciência econômica já vinha em crise desde ali do final dos anos 60, 1860, né? Então essas mudanças de ordem política, cultural, social vão acelerar essas mudanças, e é dentro desse arcabouço que a gente vai tentar compreender aquilo que eu tinha sugerido para vocês lerem do livro mais importante do Jevons, que é um livro de 1871 que chama Teoria da Economia Política, né? Ele foi lançado em 1871, a segunda edição é de 1879, e essa segunda edição
vai ter aí, eu pedi para vocês lerem justamente o prefácio da segunda edição, que é bastante longo, né? E o primeiro capítulo, né? Só esses dois pedaços, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que o Jevons está oferecendo para a gente de novo para a economia, né? E a gente vai colocar isso, o que ele está falando aí, dentro dessas discussões que a gente vem tendo desde o nosso primeiro vídeo, né? Então, vamos lá, né? No prefácio à segunda edição do livro, que é de 1879, né, o Jevons, né, só para a gente lembrar um pouquinho também, o Jevons ele não era, aliás, como ninguém da época era um economista propriamente dito, né, porque não havia especificamente um ramo separado ainda formalmente, institucionalmente, de puramente econômico, né. O Jevons era um químico, na verdade, que se formou na Universidade College University em Londres, né? Antes de se formar em Química, foi trabalhar como avaliador de ouro em Sydney, na Austrália, e ali ele pesquisou muito a questão da viabilidade ou não da construção de rodovias de ferrovias na Austrália, lembrando sempre que as ferrovias estavam começando a surgir aí como parte da segunda revolução industrial, né? Então, quer dizer, esse assunto já está quente ali para o Jevons pensar também, essa época aí. Então, o Jevons vai para a Austrália, trabalha um tempo, volta, se forma aí no que hoje em dia não existe mais esse tipo de faculdade, esse tipo de formação, mas em algo que seria como lógica, matemática, filosofia política, filosofia moral e economia política, né? Ele tem essa formação, portanto, mais globalizada. E é dentro dessa formação ampla que ele vai pensar também, né? E a gente percebe isso lendo o texto dele. Então, o prefácio à segunda edição, ele busca fazer algumas coisas que pra gente vai ser interessante, né? Quer dizer, eu pedi para vocês lerem, mas se você ler sem ter o fundo, o background do que a gente vem discutindo, é uma leitura, assim, chata, colocar dessa forma mais delicada, né? Porque ele está dizendo, ele começa o prefácio da segunda edição mostrando o que ele está acrescentando aí, ele coloca aí a questão das unidades da economia, né, que devem ser usadas, ele trata disso como se fossem unidades físicas. Esse é um ponto importante que a gente vai discutir aqui um pouco, né? Mas não só. O Jevons também vai acrescentar depois disso que a economia deve ser vista como uma ciência matemática, como uma ciência que trata de quantidades numéricas, né? Isso vai ser uma mudança bastante grande na época, e aí a gente já pode perceber como que isso vai impactar até no Waren que a gente estuda hoje, né? E na própria formação do economista atual, portanto a influência do Jevons nesse quesito aí é bastante relevante. Uma completa mudança sobre o tipo de economia que se fazia na época, né? Vocês leram o Capital aí do Marx em PEC 2 e percebem que, evidentemente, existe alguma continha de matemática ali ou em outra parte, mas o argumento do Marx, ele não é fundamentalmente matemático, né? Ele é um argumento que envolve um argumento, uma lógica dialética e um argumento histórico também, né? Os dois estão presentes no livro, mas não é fundamentalmente matemático, né? O Jevons já vai propor que a economia política, enquanto ciência, deve ser fundamentalmente matemática, porque ela está baseada em quantidades, né? E isso é uma coisa nova que o Jevons vai estar propondo aí no seu livro de 1871, né? Então, já deixo isso claro, né, no prefácio da segunda edição. E a partir daí, para nós, o que é interessante é ver o que ele tenta fazer com a própria história do pensamento econômico até aquele momento, né? A gente, quando tenta olhar o que está sendo realizado, o que ele pretende realizar, ele se coloca aí nesse prefácio como parte de uma evolução do pensamento onde, digamos assim, a matemática estava ali escondida em semente, né? Quer dizer, argumentos matemáticos permeavam as ideias e a própria argumentação dos diversos economistas desde o século XVII, mas é agora, no finalzinho do século XIX, que Jevons vai definitivamente mostrar que a economia tem, no fundo, uma base
matemática. E isso, portanto, envolve uma releitura da HPE, e aí é o nosso ponto interessante, para ver em que medida ele vai buscando essa ideia de matematização aí dentro da própria economia. Quer dizer, é como se aquilo tivesse presente numa espécie de perdido ali, né? A matemática tivesse perdida numa argumentação que é mais generalista, e agora a fundamentação matemática vai fazer com que a economia se transforme de fato em uma ciência, né? Por que isso é interessante, na verdade? Né? Porque vocês lembram que a gente discutiu, ou vem colocando aqui, essa questão que estava presente no texto dos professores da UFMG, né, sobre nações e estilos de economia política, sobre como que, de fato, né, se o pensamento surge a partir de uma determinada nação, como é possível que ele argumente pela universalidade, se ele é fruto de um contexto específico, particular, né? Em outras palavras, como do particular, que conforma, como a gente está sugerindo, todo o pensamento da economia política, a gente sai para o universal, né? Para esse uno universal, né? Como dos diversos particulares, dos diversos países, a gente passa para o universal. Essa é uma grande questão para nós aí. E quando o Jevons vai contando essa HPE, a gente vai estar dizendo, ele vai estar mais ou menos sugerindo, olha, teve diversos modos diferentes de pensar a economia. E aí ele começa na Itália, com um economista, né, segundo ele fala, que eu particularmente nunca ouvi falar, chamado Ceva, né, e ele fala, não tenho muitas informações a respeito, só sei que ele escreveu no começo do século XVII. Depois o Cesare Beccaria, esse já é mais famoso, aí no século XVIII, né, passa, né, portanto, dos italianos, dizendo, olha, esses caras aí já tinham uma visão matematizada da economia. Passa aí para o professor do Adam Smith, o Francis Hutcheson, né, que já dá aí os rudimentos de uma economia matemática, uma filosofia moral, né, que depois vai virar economia com o próprio Adam Smith, né, e aí passa, evidentemente, para o Ricardo Malthus, né, portanto vai na tradição inglesa, e aí dá um pulo para os franceses, para os engenheiros franceses, né, do século XIX, os engenheiros da Escola de Minas e Pontes de Paris, que tem um tratamento dos fenômenos econômicos, mas um tratamento mais pragmático, né, baseado nessa ideia de utilidade, já, assim, embora eles não tivessem o nome na boca, né, de utilidade marginal, né, e a noção de utilidade estava ali presente, portanto. Ele passa aí, portanto, por Cournot, né, Garnier e outros economistas d'Institut de Tracy, economistas do século XVIII e XIX, principalmente do século XIX, onde ele vai mostrar que também ali já estava presente a ideia de matematização, né, e aí vai terminar com a ideia, com o país que naquele momento estava com um crescimento mais acelerado, que nas próximas décadas viria a ser a economia mais pujante da Europa, que é a Alemanha, né? A Alemanha vai chegar em 1900 como sendo a economia mais pujante da Europa continental ali, né? Vai passar para os alemães, né? Principalmente Heinrich Gossen, que é um autor que o Jevons vai dizer, assim, eu não acredito, ele lançou um livro em 1854 que é a cara do que eu estou fazendo hoje, em 1870, né, mais ou menos. Né? Eu não tinha conhecimento, mas, ele vai dizer, o professor Adamson me deu a sugestão e mostrou esse livro, etc. Estou aqui vendo como o Gossen já tinha desenvolvido essa ideia de uma teoria do valor baseada na utilidade desde os anos 50, né, embora não fosse conhecido da grande comunidade acadêmica europeia da época, porque, evidentemente, a Alemanha, em 1850, ainda não estava em vias de se tornar a potência que se tornaria a partir de 1870. Certo? Então, a partir dessa nova HPE, o Jevons ele vai tentando mostrar, e aí o nosso interesse aqui, que independente do contexto específico, seja você um italiano, seja você um escocês, seja você um inglês, seja você um francês, seja você um alemão, o princípio de que a economia deve ser uma ciência matemática está por trás de tudo. Né? Então, a ideia de contar essa HPE parte da ideia de que, apesar de nós termos contextos particulares, épocas particulares, todos eles têm algo no fundo, que é a ideia de que a economia pode vir a ser, assim como Jevons pretende que o seja,
uma ciência matemática no começo do século, no final do século XIX, né? Então esse vai ser o ponto aí central do nosso Jevons no prefácio da segunda edição. E aí, quando vocês lerem esse texto, né, quer dizer, a ideia é que ele fique menos tedioso se a gente olhar esse aspecto, né? Quer dizer, tem um problema ali. Para que o Jevons precisa contar essa história, né? Quer dizer, por que o Varian, a gente vai olhar isso no decorrer do curso, por que o Varian não precisa mais contar isso, né? O Varian não tem um prefácio explicando toda o que aconteceu no século XX, no século XIX, para ele chegar onde ele chegou, ao passo que o Jevons tinha que fazer isso, né? Isso é uma coisa interessante de se perceber, né? Ao mesmo tempo, isso também vai ser central para a gente, tanto no prefácio quanto no capítulo 1, para a gente vai ser isso central. O Jevons vai sugerir que nesse momento a gente tem esse princípio matemático por trás de tudo, verdade, ok, tudo bem, mas a gente não pode esquecer, e essa é a lição que dois economistas irlandeses, né, que portanto falam língua inglesa, mas atenção, eles não são ingleses, eles são irlandeses, o que nos lembra aqui de volta a questão que vem sendo colocada lá dos nossos professores da UFMG, do Inácio Rangel e do professor Antônio Maria da Silveira, né, que é aquilo que a gente vem chamando e que está presente na Batalha dos Métodos, como a gente falou, que é a especificidade histórica das ciências sociais. Né? Essa questão aí vai estar presente, significa dizer, ok, a gente pode ter um fundamento da economia que seja matemático, né, como virá a ser durante o século XX até hoje. Mas esse fundamento matemático não nos garante, de alguma maneira, que a gente entenda imediatamente a realidade concreta particular de cada sociedade. Portanto, a gente tem que fazer, e é esse problema que a gente estava vendo na especificidade histórica, uma mediação entre esse princípio geral, né, universal, que é baseado na matemática, e os contextos concretos, né, a economia italiana, a economia suíça, a economia francesa, a economia inglesa. Eu falei dos dois economistas, né, e historiadores irlandeses, especificamente porque eles batiam no Jevons, né? Esses dois economistas o Jevons os menciona, tanto no prefácio quanto no capítulo 1, como sendo o Cliff Leslie, né, e o outro o John Ingram, dois irlandeses que insistiam com o Jevons que não deveria ser o método dedutivo, hipotético, a partir de um princípio geral matemático, que a gente possa deduzir o que vai acontecer. Percebam como, olha só, isso é uma coisa central. A gente começou o nosso curso falando da Batalha dos Métodos, né, em 1883, 84, aquela troca mal educada de cartas entre o alemão Schmoller e o austríaco Menger, que a gente vai falar no nosso próximo encontro. E aí a gente mencionou, isso aí sinalizou, na verdade, uma crise, né? um clímax de uma briga que já vinha acontecendo antes. O que o Jevons está colocando aí em 1879 é 4 anos antes de começar a Batalha dos Métodos, tal como a gente conhece. Na Alemanha e na Áustria, essa ideia de que a economia ou deve ser uma ciência histórica, portanto voltada aí, começando dos contextos locais específicos e a partir daí juntando dados, coletando dados para a gente chegar, talvez, a um princípio unificador universal, versus o que o Jevons está aí propondo, um princípio unificador universal, chegando aí, sendo deduzido até chegar às realidades concretas, né? Então, esses dois autores irlandeses não é à toa, né? Eu estou falando, insistindo nisso, porque a Inglaterra, enquanto centro econômico, ela se arroga, de alguma maneira, o direito de dizer, né, a partir dali, qual seria o princípio unificador de todas as economias nacionais que a circundavam. Ao passo que os irlandeses, ali pertinho, falando inglês, mas que não são ingleses, dizem, não, mas nós somos diferentes. Você pega a nossa cultura, nossa economia, nossa política, nossa sociedade, até inclusive a própria, né, eles falam inglês, mas a língua ali deles original, se eu não me engano, é o gaélico. Então, você veja, eles estão dizendo, não é bem o que você está propondo, quer dizer, há divergências aí, né? E o que o Jevons, portanto, vai responder nesse sentido, né? O Jevons responde de uma maneira muito interessante,
e aí isso é importante para a gente perceber, que e também para a gente se, digamos, despir, talvez, de preconceitos, né? Que quando a gente diz que o Jevons inicia essa nova modalidade de uma economia baseada na matemática, ele pode dar a impressão de que a gente está tratando apenas de princípios formais, né, daquilo que o professor Antônio Maria chamou de economia pura, puramente lógica, ela não explica nada em específico, num contexto país geral, mas apenas pega um homem universalmente, um ser humano universalmente dado e a partir daí faz deduções. Não é o caso do Jevons. Não é o caso do Jevons, isso é importante porque ele vai ter que responder ao Cliff Leslie e ao John Ingram sobre essas questões historicistas. Então, quer dizer, assim como o professor Antônio Maria sugeriu, ele vai ter que, a partir dessa teoria geral dele, que ele vai apresentar nos primeiros capítulos do livro, ele vai fazer deduções que nos permitam chegar aí à realidade concreta dos diversos países. E como é que ele pretende fazer isso? Isso está presente nas primeiras páginas, se não me engano, páginas 21 e 22 do livro da Abril Cultural, que eu vou colocar o link para vocês darem uma olhada aí. Ele vai propor dividir em 5 áreas o estudo da economia. Evidentemente, o que ele vai apresentar ali, no livro que a gente vai estudar, que é o livro central, é o fundamento, o princípio geral. O que ele vai chamar aí de uma ciência matemática da economia. O que ele vai querer dizer. A partir dessa ciência, a gente vai poder entender todas as economias gerais aí, individuais. Mas não só. A gente pode dizer, mas, quer dizer, a partir dessa ideia da economia matemática, a gente vai ter que ter não só deduções puras, em princípio, de um homem econômico racional que maximiza prazeres e minimiza dores, mas vai ter que explicar como esses prazeres e dores podem ser diferentes em diferentes contextos. Eu dou o exemplo que o próprio Jevons dá, não sou eu, é o exemplo dos franceses comendo, por exemplo, carne de cavalo numa guerra. Isso está, não me lembro da página, mas vocês podem ler, eu vou depois colocar, caso alguém ache necessário. É esse princípio, quer dizer, o Jevons está sugerindo o seguinte: normalmente os cavalos são usados para equitação, para a gente montar, e para fazer passeios ou então corridas de cavalo. Cavalos não são comidos. Mas em uma situação de guerra, onde a escassez é geral, portanto, onde tem uma mudança no contexto, atenção para o contexto específico particular. A gente sai de um contexto, digamos, sem guerra para um contexto com guerra. A gente vai ter uma mudança aí no próprio acesso que a gente vai ter ao cavalo. O cavalo vai ser, portanto, fruto de prazer, porque a gente vai precisar comer a carne para evitar morrer, o sofrimento da morte. Então, a partir daquele momento que a gente tem uma guerra, o cavalo tem que ser comido. Então, quer dizer, não basta, diz o Jevons, a gente dizer que basicamente as pessoas se movem por prazeres e dores. Não, isso depende do contexto. Mais uma vez, existem países que comem insetos. A gente conhece hoje em dia, certo? Nós brasileiros não costumamos comer, por exemplo, grilos, ou baratas, ou minhocas. No entanto, em outras culturas isso acontece. Como é que o Jevons vai explicar isso aí, na verdade? A teoria geral dele diz prazeres e dores. Mas prazer pode ser diferente para diferentes culturas em diferentes épocas. Essa é essa questão. Dores, idem. Se você está numa cultura cristã, por exemplo, ou se você está numa cultura qualquer que valorize aquilo que a gente chama de mortificação do corpo para motivos de ascese espiritual, de elevação espiritual, a gente vai decidir que, por exemplo, sofrer no corpo pode ser algo que seja positivo. Pode não dar prazer hoje, mas pode dar um prazer no longo prazo. Portanto, é uma questão temporal aí. Então, como é que a gente decide essas diferenças todas, onde o princípio do prazer e dor, que deveria ser universal, tem que entrar em contato com diversos contextos locais? Para isso, o Jevons vai dizer, a gente precisa tanto de o que ele vai chamar de uma sociologia econômica, baseada aí em um autor muito presente na época dele, chamado Herbert Spencer, que tem costuma, principalmente aqui entre o pessoal que trabalha com HP, eu nunca vejo eu não costumo ouvir boas palavras do Herbert Spencer. Ele é tido como criador da expressão darwinismo social e da ideia de survival of the fittest, do sobrevivência do mais forte.
né? Mas essa ideia não é uma ideia que a gente possa simplesmente reduzir o trabalho imenso e profundo do Herbert Spencer, né? Então, já no final do século XX, agora a gente tem uma reavaliação do trabalho dele para que a gente talvez o olhe como o Jevons possa o ter visto, né? Quer dizer, diz ele, a gente precisa de uma ciência, né, das formas em que os prazeres e as dores assumem em diferentes sociedades, né? Quer dizer, prazeres e dores evoluem socialmente e adquirem diferentes formas, né? Essa é a ideia de uma sociologia econômica, né? Como o Jevons está sugerindo, né? Além disso, né, a gente precisa fatalmente de uma ciência que seja uma ciência estatística, né? Quer dizer, a gente precisa, como ele chama, né, uma economia descritiva e sistemática, né? Envolve, portanto, a ideia da gente poder descrever os fatos, ter dados a respeito dos fatos, para que a gente possa descrevê-los e analisá-los, né? Quer dizer, chegar à conclusão de que aquilo ali, ou aquele bem específico, gera prazer naquele tipo específico de comunidade. Por exemplo, acabei de mencionar aqui o exemplo de insetos, que são iguarias em determinadas culturas, né? Quer dizer, se a gente for analisar o consumo, a demanda e a oferta de, vamos supor aí, baratas, para dar um exemplo bem diferente do que a gente tem para a nossa cultura, né? Baratas fritas, qualquer coisa do gênero, ou grilos, um espetinho de grilo, eu não sei, né? Vamos sugerir qualquer coisa do gênero. A gente precisa de dados a respeito, né? Quilos, oferta, preço do quilo do grilo frito, ou da barata frita, ou qualquer coisa do gênero. Então a gente precisa ter o que ele está chamando de uma economia descritiva e sistemática, né? Para a gente poder dizer e, de fato, poder mensurar essas dimensões como consumo, produção, distribuição, oferta, demanda, preços, etc., né? Além disso, evidentemente, né, embora a gente tenha, e o Jevons vai apresentar toda a sua economia como sendo uma economia basicamente muito, vamos colocar assim, pura, né? Ele vai tratar basicamente da ideia da utilidade marginal e do consumo, né? Bastante como central aí, não mais a produção, como era para os economistas anteriores. Resta saber que, quer dizer, essa economia pura de mercado na prática não existe. Portanto, a gente tem que ter aquilo que o Jevons vai chamar de uma economia, de uma ciência fiscal. Ou seja, a ciência que nos indica como e quando e em que medida analisar, por exemplo, né, a ação do governo ao retirar tributos e ao realizar gastos. Que tipo de gastos? Que tipo de tributos? Para que tipo de pessoa? Com que tipo de renda? E que tipo de gastos? Né? Em que medida, né, fazer esses gastos? Né? Então você tem aí uma subdivisão de uma ciência fiscal, aí, portanto a ciência dos gastos. Né? Então temos aí, portanto, uma sociologia econômica, temos uma economia descritiva e sistemática, uma estatística, uma ciência fiscal e, por fim, finalizando aí, o que ele vai chamar de arte detalhada da finança e administração, ou quer dizer, arte mesmo, né? Se vocês lembrarem da palavra que o professor Antônio Maria da Silveira sugeriu no texto dele, ele vai dizer arte da economia, ou seja, como realizar na prática todas essas coisas, né? Então, essas 4 sub-áreas da economia, elas vão ter embaixo delas, né, sustentando, aí sim, a teoria matemática da economia, né? Então a gente vai ter aí um ramo sustentador, né, que é esse ramo que o Jevons vai usar no livro, e vai ter esses 4 sub-ramos, subdivisões, que o Jevons está usando para responder aos seus colegas, Cliff Leslie e John Ingram, para dizer para eles, de fato, eu não posso partir de uma teoria pura, como eu estou desenvolvendo nesse meu livro aqui de 1871, e aplicar para contextos específicos. Não posso. Eu tenho que fazer uma mediação. As minhas deduções, portanto, não valem. Se eu fizer essas deduções direto e dizer que elas valem na prática, eu cometo Jevons, o vício ricardiano. Lembre mais uma vez aí do texto do professor Antônio Maria. Cometendo esse vício ricardiano, eu estou fazendo não ciência, mas estou fazendo uma coisa puramente, né? Que, na melhor das hipóteses, é uma coisa errônea e na pior é uma coisa intencional ideológica, né? Então diz o nosso Jevons, eu preciso de uma ciência fiscal,
preciso de uma sociologia econômica, eu preciso de uma ciência descritiva, preciso de uma arte, todas elas sustentadas aí pela nossa economia pura, economia matemática, teoria econômica, né? E aí a gente pode fazer, de fato, uma ciência econômica que seja completa, né? Que cuide não apenas dos ramos mais puros, mas que cuide da aplicação, né? Vou parar por aqui e no nosso próximo encontro a gente pode continuar um pouquinho os Jevons, né, para a gente poder ver com mais detalhes o que ele diz vamos colocar aí os 3 primeiros capítulos do livro dele, para que a gente possa ter uma noção com mais clareza do que ele está sugerindo, né? Eu mencionei aqui já de cara, porque eu sei que vocês conhecem o princípio da utilidade marginal e a ideia de que a gente maximiza o nosso prazer e minimiza a nossa dor. Evidentemente, isso aí ele vai ser colocado no capítulo 1 e desenvolvido no 2 e 3. Então a gente vai parar por aqui nesse momento. Aqui a gente viu, portanto, mais essa ideia do prefácio da segunda edição e os iniciozinho da doutrina dos Jevons, tá? E então a gente continua no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo aí.